Ricardo Azevedo, grande autor de literatura infantil e juvenil, inaugura sua entrada na literatura jovem com seu romance Fragosas Brenhas do Matarel. Na melhor tradição do romance de formação, aquele romance em que o leitor acompanha a passagem do jovem para a vida adulta, ele vai fazer toda uma atmosfera do seu romance no período colonial brasileiro. Isso foi resultado de um período grande de pesquisas e de reconstituição histórica que faz desse romance uma peça muito importante em termos do romance histórico no Brasil para jovens. A história é de um rapaz de 15 anos que mora em Portugal e que de repente fica órfão porque sua mãe foi injustamente acusada pela Inquisição de ser bruxa. Ela morre, né, ela é morta, e aí o menino, que como no século XVI era costume, precisa imediatamente se tornar gente grande. Ele é levado a fazer uma viagem nas grandes navegações para as terras distantes, para as novas colônias. E toda a história, a trama da história se resolve nesse processo, dessa descoberta desse menino que vai fazer essas viagens, vai vir para o Brasil e vai conhecer um mundo totalmente diferente da vida dele. Na verdade, o texto é um texto escrito em primeira pessoa, ou seja, nós temos o nosso primeiro personagem, o nosso narrador é o nosso personagem principal, e o interessante é que o autor, além de fazer uma linguagem muito jovem e muito de acordo com a linguagem da época, daí toda a pesquisa que ele faz, ele mescla toda a questão da narração e da narrativa com questões que são questões de todos os jovens, como a questão da adolescência, a questão da descoberta da sexualidade e assim por diante. Nesse sentido, é um romance muito envolvente, não só em termos da temática, como da reconstituição histórica de uma época que faz com que esse leitor também se interesse pela história do Brasil. É uma excelente leitura no sentido de se ver em outros mundos, em outras épocas.